Amanhã teremos o duelo entre Real Madrid e Manchester City pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões e com certeza é um dos jogos mais esperados pelos amantes do futebol. Então o ex-jogador Wayne Rooney resolveu dar a sua opinião sobre o confronto e falou o seguinte: o Manchester City não vencerá apenas o Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões, mas vai massacrar. Claro que posso estar errado, mas acho que o City está em outro nível. Nunca se pode descartar uma equipe com a experiência e história do Real Madrid, mas eu não apostaria neles. Acho que esse é o ano do City. Há um ano atrás, o Real Madrid eliminou o City, mas agora a dinâmica é outra. O City está bem melhor defensivamente e é um time mais paciente, mas a maior mudança é Erling Haaland. Na temporada passada, lá no Bernabéu, a equipe teve 5 minutos loucos que os fizeram perder. Com Haaland, isso daí não teria acontecido. Meus amigos, eu pelo menos estou muito ansioso para ver esse jogo entre Real Madrid e Manchester City. Você concorda aí com o Wayne Rooney que o Manchester City vai passar pelo Real Madrid, vai massacrar? O que você achou das palavras do ex-jogador, que agora é técnico lá do DC United? Você aposta no Real indo pra semifinal ou na equipe do Manchester City? E aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né? Qual que é o seu palpite pra esse primeiro jogo da ida da semifinal? Comenta aí, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Thomas Tuchel pediu a chegada de Ousmane Dembélé lá no Bayern de Munique. São Paulo está interessado em trazer um meio-campista lá da equipe do Remo. José Mourinho está muito perto de assumir a equipe do Paris Saint-Germain. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pela Série B, Ponte Preta e Ceará ficaram no empate sem gols. Sport venceu o Guarani por 2 a 0, com direito a 2 gols do capitão Rafael Thierry. Criciúma é líder com 13 pontos, Vitória vem logo atrás com 12, Vila Nova é o terceiro colocado com 10 e Guarani completa o G4 com 9 pontos. Pela Série A, ontem jogo com 2 viradas, Grêmio e Red Bull Bragantino ficaram no empate em 3 a 3. Bahia engatou a sua segunda vitória seguida no Brasileirão ao bater o Coritiba por 3 a 1. Palmeiras atropelou Goiás ao vencer por 5 a 0 fora de casa e segue na briga pela liderança. Botafogo recebeu o Atlético Mineiro e venceu por 2 a 0, seguindo com 100% de aproveitamento e se isolou na liderança do campeonato com 12 pontos. Palmeiras é o segundo com 10, Cruzeiro vem na terceira colocação com 9, Fortaleza, São Paulo e Fluminense completam o G6 com 7 pontos. Eu tenho que também falar sobre o clássico de ontem entre River Plate e Boca Juniors, que levou mais de 83 mil torcedores ao Monumental de Núñez, onde o River venceu por 1 a 0 com gol do ex-Palmeiras e Grêmio, Miguel Borja. Após o gol, houve muita confusão no gramado e o árbitro mandou 3 expulsos de cada lado. A vitória mantém o River Plate na primeira colocação e o Boca segue em 13º lugar. O portal GE informou que o São Paulo já sondou a situação de Pablo Roberto, que pertence ao Vila Nova e está emprestado no Remo. Por enquanto, ainda não evoluiu para uma proposta oficial, já que a próxima janela somente se abre em julho e o tricolor não quer apressar as coisas. Pablo tem contrato com Vila Nova até dezembro de 2024 e possui uma multa rescisória avaliada em 4 milhões de reais, valor que o time de Dorival Júnior não está disposto a bancar. Então a ideia seria trazê-lo por empréstimo com opção de compra no final do período. O meia de 23 anos, ao todo nessa temporada, soma 1 gol e 4 assistências em 19 partidas. Coritiba chegou a um acordo com a Tricorp e está muito perto de anunciar a venda da SAF. Assim que a oferta for assinada, ainda faltará a aprovação dos sócios e também dos conselheiros do clube. O negócio envolve a cessão de 90% da SAF e o investimento será de 1 bilhão e 100 milhões de reais, num período de até 10 anos. Esse valor também engloba a reconstrução do estádio Couto Pereira. De acordo com o GE, o dinheiro se divide entre as seguintes finalidades: 550 milhões para reforços e capital de giro, 100 milhões para o CT e 500 milhões para a reforma do estádio. Rapidão agora, queria te pedir aquela moralzinha pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Vou deixar na descrição o link dos meus outros canais e também o link das minhas redes sociais. Lá sempre rola muita coisa de futebol, notícia, curiosidades, transferências e mais. Então vai lá me seguir. Lá na Premier League, o Arsenal não se dá por vencido na luta pelo título e ontem eles conseguiram uma boa vitória contra o Newcastle por 2 a 0 fora de casa. Odegaard e Fabian Schär contra marcaram os gols. Manchester United perdeu a chance de assumir a terceira
terceira colocação ao perder por 1-0 para o West Ham. Benrahma marcou o gol e contou com uma ajudinha do goleiro De Gea. A 4 rodadas do fim, a tabela está assim: Manchester City é o líder com 82 pontos, Arsenal é o vice com 81 e um jogo a mais, Newcastle é o terceiro colocado com 65 pontos e Manchester United completa o G4 com 63. Na Bundesliga, o Borussia segue na luta pelo título e ontem deu um chocolate no Wolfsburg ao vencer por 6-0, com direito a 2 gols de Bellingham, 2 de ADM, 1 de Malen e um outro de Sebastian Haller. A 3 rodadas do fim, a tabela está assim: Bayern de Munique segue líder com 65 pontos, Borussia tem 1 ponto a menos, Leipzig é o terceiro colocado com 57 e Union Berlin completa o G4 com 56 pontos. Pelo campeonato italiano, Napoli, já campeão, venceu a Fiorentina por 1-0 com mais um gol de Victor Osimhen. Inclusive, ele ultrapassou George Weah e se tornou o maior artilheiro africano na história da Série A, chegando a 47 gols. Juventus visitou o Atalanta e venceu por 2-0, assim a velha senhora assume a vice-liderança com 66 pontos. Lazio é o terceiro colocado com 64 e a Internazionale completa o G4 com 63. Pela Ligue 1 tivemos um jogão de bola entre Lyon e Montpellier, onde os donos da casa perdiam por 4-0 com direito a 4 gols de El Wahi, mas o Lyon acordou e virou por 5-4. Lacazette marcou 4 vezes e o outro gol foi de Lovren. Sem Messi, o Paris Saint-Germain venceu o Troyes por 3-1 com gols de Mbappé, Vitinha e Fabian Ruiz. A 4 rodadas do fim da Ligue 1, o Paris Saint-Germain abriu 6 pontos de vantagem sobre o vice-colocado Lens e praticamente coloca uma mão no título. Marselha é o terceiro colocado com 8 pontos a menos. Pelo Campeonato Português, Sporting goleou o Paços de Ferreira por 4-0 e subiu para 67 pontos na 4ª colocação. Aubameyang continua expressando seu desejo de jogar novamente pelo Barcelona e um torcedor lhe abordou num bar perguntando sobre o Barça, onde Alba respondeu assim: "Eu gostaria de voltar a jogar pelo Barcelona e veremos o que vai acontecer." O torcedor gravou a conversa e depois compartilhou nas redes sociais. O jornal Sport informou que o gabonês já iniciou as conversas com Chelsea para rescindir o seu contrato no meio do ano, onde ele vai abrir mão do que lhe falta receber até o fim do vínculo. Isso daí facilitará muito seu retorno aos catalães, já que ele foi avisado que a única forma de voltar seria vindo totalmente gratuito. O Fabrizio Romano também confirmou tudo isso, falou que o Aubameyang já tá com o pé fora do Chelsea, o Barcelona aceita repatriar ele, desde que ele abaixe o salário e chegue totalmente gratuito. E a outra coisa que faltaria para selar esse acordo seria também o fair play financeiro autorizar a chegada do Aubameyang, mas tudo vai se encaminhando para que ele retorne ao Barça. Sadio Mané provavelmente vai embora do Bayern de Munique na próxima janela, após uma passagem com algumas polêmicas, e de acordo com o portal Ficharris, o técnico Thomas Tuchel já teria pedido a contratação de Ousmane Dembélé para repor a saída do senegalês. O técnico já trabalhou com Dembélé na temporada 2016-2017 lá no Borussia e gostaria muito de voltar a trabalhar com o jogador, por isso que também quando ele estava no Chelsea, ele já tinha indicado o francês. Mundo Deportivo confirmou isso e ainda completou dizendo que o que pode facilitar ainda mais a transferência é que a partir do dia 1º de julho, Dembélé fica com uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Nos bastidores se fala que o Dembélé já teria um acordo verbal para renovar com o Barcelona e aí essa multa de 50 milhões seria derrubada. Mas isso não foi oficializado, e se não for até o dia 1º de julho, essa multa de 50 milhões começa a valer, e é um valor aí que o Bayern de Munique estaria pensando em pagar por Ousmane Dembélé. A gente já viu que o Dembélé na época do Borussia jogava muito bem, estava muito bem adaptado à Bundesliga, e seria bem interessante ver ele chegando mais uma vez lá, hein? Vocês acham aí que ele seria um bom nome para o lugar de Sadio Mané? O que tu acha? Fala é! De acordo com a Rádio Monte Carlo, o técnico José Mourinho está muito perto de trocar a Roma pelo Paris Saint-Germain. Inclusive, o diretor Luiz Campos, nos últimos dias, já teria avançado nas negociações com Jorge Mendes, que é o empresário do técnico. A publicação fala que as conversas estão sendo muito positivas e as partes já teriam, inclusive, chegado a um acordo verbal inicial. Mourinho tem contrato com a Roma até junho de 2024 e, portanto, o Paris Saint-Germain vai ter que pagar um valor aos italianos para que o técnico seja liberado. A Rádio Monte Carlo ainda completou falando que o português recusou voltar ao Chelsea e as únicas possibilidades que o fariam deixar a Roma nesse momento seriam Paris Saint-Germain ou Real Madrid. Meus amigos, então a saída de Galtier parece que vai se desenhando cada vez mais, apesar do título da Ligue 1 estar praticamente nas mãos aí do time do PSG, né? Mas mesmo assim o Paris decepcionou muito na temporada, não avançou muito na Champions, foi eliminado também na Copa da França e a diretoria quer um técnico realmente de nome para chegar lá, e esse cara, de acordo com a Rádio Monte Carlo, seria José Mourinho. Na sua opinião, você acha que Mourinho dá um jeito nesse time do Paris Saint-Germain? Ele seria o nome correto pra chegar lá nesse momento? Comenta aí, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou!
it's gonna be a long night.